que tá rolando, tá? Eu até gravei sobre isso, mas esse aqui é um dos vídeos que mostram o tamanho da extensão. O tamanho da extensão é redundante, né? Que mostra a verdadeira extensão do problema, tá? A gente vai assistir o vídeo, tá? E aí eu vou entrar nos detalhes, porque lembre sempre, o diabo mora no detalhe. O diabo mora no detalhe. Né? Ou no detalhe que você percebe, nossa senhora, isso aqui tá complicado, tá? Nós vamos assistir o vídeo e depois eu vou explicar um negócio que já tá rolando, o pessoal da Valete tá escrevendo e a gente tá querendo produzir bastante material sobre isso, que é o tal do direito penal do inimigo, tá? Vamos lá. Tá escrito Oruan no telão, né? Você parou? Não. Tá? Ali, ó, o telão, ali, ó. Você fala que tem um telão, tá escrito em rosa. Oruan. Ó, a primeira pessoa que entrou na Valete foi o Leonardo, ganhou a camiseta do Faustinão, tá? Tá, viu? Tá ali, ó. Não tem um telão? Sim. Não tem um negócio branco em cima do telão? É verdade. E tá escrito Oruan. Caramba. É impressionante. Vamos lá. Pausa. Aí, como vocês veem, tá borrado, né? Não são guarda-chuvas pra avisar. Não são, sei lá, um exército de pessoas com pedaços de madeira. Não são alicates gigantes, sabe? São armas, né, meu amigo? São fuzis, tá? Então, num evento que é grande, que está acontecendo à luz do dia, a tropa ali, né, tá ali com seus fuzis, interagindo de uma maneira absolutamente natural. Vamos lá, prossegue. Bom, a música é uma merda, então já dou o toque, né? Se você gosta desse tipo de música. Ah, Renan, eu saiba separar a arte. Olha, cara, a música é uma merda, o beat é uma merda, aquele autotune é uma merda, tá? Mas vamos ao que interessa, tá? Não tô aqui pra fazer, vamos dizer, análise musical aí do show. Você tá no Complexo do Alemão, tá? Mantenha a imagem na tela, Riso, pra, assim, no mínimo dividida na tela, eu com o negócio, tá? Esse local é o Complexo do Alemão. Como vocês podem ver, né? O Riso tá arrastando aí, é bom que vá arrastando pra vocês perceberem. Tem um morro ali, esse aí é um lugar mais ou menos plano, né? Ao lado do morro, ou seja, ao lado do complexo, e que foi selecionado para uma espécie de festival, no mínimo uma festa, tá? Entendam, para isso ter acontecendo, tá? Você teve que mobilizar uma empresa tem que montar uma estrutura que não é exatamente barata, não é caríssima, mas não é uma estrutura exatamente barata, com palco, com LED, com canhões de luz, né? São várias e várias tendas, tem até um espaço ali fora com mais tendas, ou seja, foi botada uma grana que não é brincadeira em infraestrutura, tá? Pra montar, a gente faz eventos, a gente sabe que não é de graça, não é barato uma parada dessas. Com equipamento de som, com divisórias, com praticável, com todo aquele sistema de grades e tal, tem equipe de segurança, tem tudo. Um negócio pra ter colocado, pra tá rolando isso aí, não sei quem são os artistas que tocaram, artistas entre aspas, não sei quais foram os cachês, mas pra botar de pé uma brincadeira dessas, tá? De pé, contando todos os custos e incidentes que tem aí, é muito mais do que R$500 mil. É muito mais do que R$500 mil, tá? Ou seja, teve que contratar empresas, deve ter patrocinadores, ou seja, empresas patrocinaram isso aí. Tem muita gente contratada. Muitos contratos foram firmados, CNPJs receberam dinheiro na conta aqui, na conta ali. Ou seja, toda uma operação que participa da economia formal foi montada. Isso está acontecendo à luz do dia, não está acontecendo de maneira escondida, Riso. Milhares de pessoas estão lá. E o que é? Olha só, é muita gente. Que bom que isso... olha o papo, imagina. Gente, uma brincadeira dessa aí foi 1 milha. E eu vou falar, é muito difícil que não tenha rolado dinheiro público nisso, tá? Essas festas que acontecem em periferia, em qualquer lugar, qualquer estádio, é uma emenda de um vereador, tá? Tenta levantar, Riso, qual é a festa? Será que é o estilo do baile do complexo? Aparentemente é o baile do complexo. Então, o que é? Veja só, tem uma festa então que chama Baile do Complexo, que é tocada, esse aí é o dono do Baile do Complexo, é o CEO, veja só, esse aí é o presidente da empresa Baile do Complexo, desce aí pro figura, tá?
É um cara que tira umas fotos bem esquisitas, ostentando. Tem algo meio gay aí nas fotos dele. Não vamos negar, tem algo aí, umas poses aí. Essa pose dele ali na aguinha, pelo amor de Deus, né? Tá só esperando o cara do suco de laranja chegar ali. Tá lá tirando as fotos, cordão, ouro, todo aquele tipinho, tá? É uma empresa, ela opera, ela talvez receba dinheiro público, tenha convênio com algum vereador, mas ela atua normalmente no mundo da economia real e ela está completamente inserida, galera, no mundo do crime. Esta empresa e o mundo do crime estão completamente conectadas. Volta pra lá pra empresa, vamos mostrar mais detalhes. Vocês têm que entender, amigo, que olha só, o capeta, o diabo, mora no detalhe. Porque se você olha aquela imagem e fala, nossa, é um bar... Não, quem pagou? Quem financia isso? Sobe ali, tem uma marca fazendo um anúncio ali, essa American Surfing, o que é isso? Bota aí. Ó, brota, rapaziada, loja nova no complexo com várias promoções. Olha só, essa empresa American Surfing é uma empresa que tá anunciando ali. Tá anunciando, tá fazendo uma publi ali, uma parceria com os caras. Pode fechar. Tá? E eles estão divulgando, deve ter. Olha só, sobe um pouco, tem um flyer ali, ó, à esquerda, esse flyer rosa. Okay. Não sei, deve ser, vamos lá. Tem um flyer da casinha, pagode de príncipe, não sei o que. Aí é um outro evento que eles estão fazendo, tá? O que você percebe, tem uma indústria de entretenimento absolutamente ligada ao tráfico de drogas, que deveria, pra começar, você pensa sequer deveria desistir, que deveria ter sido alvo de operação da polícia. As contas deles deviam estar sendo investigadas. Dinheiro sujo entra e sai desses caras. Alguém duvida? Alguém duvida? Homem. A Oroa tocando ali. Essa empresa faz parte do complexo de entretenimento deste universo. E ela organiza festas, ela se divulga, ela não tá escondida. Isso não é uma operação clandestina, galera. Isso não é uma operação escondida, isso está acontecendo no mundo real. E nessas festas, os traficantes do Comando Vermelho descem com metralhadora e ficam lá aparecendo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Onde eu quero chegar? Porque eu não quero parecer, tipo assim, um cidadão indignado. Isso não é nem sobre ficar indignado mais. Quando a gente fala várias vezes, que o tráfico de drogas está se naturalizando na vida do brasileiro, a gente não brinca. Isto aqui é uma inserção, tá? Nessa vida de milhões de brasileiros que moram nessas comunidades periféricas, do tráfico como um elemento comum. Tem uma padaria, vai ter uma igreja neopentecostal, vai ter uma loja de roupa, vai ter um vendedor ambulante e tem as operações do tráfico. O homem lá com a metralhadora tá completamente inserido nessa realidade. Tá tudo normalizado. Essa normalização é o que me assusta. Porque, olha só, a gente hoje vai mostrar material do Wesley Delanogari falando lá sobre apostas e tal, sobre como isso interfere na mente da pessoa. Mas, né, vou citar aqui um psicólogo, né, um especialista justamente em vieses e formas de influenciar a cabeça e como funciona o cérebro em tomada de decisões, né, o Daniel Kahneman. Uma parte do nosso cérebro que trabalha de maneira intuitiva, ele cria padrões. E você vive através dos padrões. E esse cérebro que atua de maneira intuitiva, ele te conduz ao longo da vida, na maior parte das suas atividades, quando você está acordado, através, vamos dizer, de padrões que são colocados ali. Então, se você está passando numa avenida, e nessa avenida todo dia tem um carro quebrado e queimado ao redor dela, você vai naturalizar na sua cabeça que carros destruídos são normais. O teu cérebro faz isso de maneira intuitiva. Agora, se você não está acostumado com isso, e você vê um carro pegando fogo, ou um carro queimado, ou um carro destruído, aquilo vai te assustar. Entendeu? Onde eu quero chegar com isso? O tráfico, ele começa a colocar os signos dele, os elementos dele presentes na realidade, de maneira tão recorrente, que o cérebro das pessoas que vivem, primeiro, nessas comunidades comandadas por eles, e depois nas pessoas que não vivem nas comunidades, mas que ouvem a música e vão no show, que você naturaliza a presença desses caras e você já não se escandaliza. Já você vê um deputado federal ligado ao crime organizado, você fala, mano, qual o problema disso? Eu já vou no show dos caras. Eu já compro a roupa dos caras. Eu já convivo com eles. Não, meu primo é ligado ao Comando Vermelho, meu tio é ligado ao PCC. Você já naturalizou isso. Este processo de naturalização é um dos processos mais poderosos da inserção justamente desse grupo criminoso que vem atuando não só na tomada de território, mas na tomada das consciências, tá? Porque ele significa
tá? Não apenas que a atividade criminosa do cara já chegou num grau de lucratividade que eles estão investindo em outras coisas. Não. Eles significam que há uma estratégia fina de propaganda. E quando você está gastando dinheiro com estratégia fina de propaganda, é que seus objetivos não são de curto nem de médio prazo, são objetivos de longo prazo. São objetivos, a meu ver, de Estado. O crime organizado ou o Estado paralelo tem objetivos estratégicos que vão ser utilizados, vamos dizer, através de ações que duram 1 década, 2 décadas, 3 décadas, e que vão ser compreendidas e vão ser, vamos dizer, e vão beneficiar, para falar melhor, outros líderes que vão suceder os líderes atuais. Ou seja, há uma continuidade nesse processo. O próprio Comando Vermelho não tem 10 anos, né? O Comando Vermelho vem dos anos 80, se eu não me engano, né? Ou seja, tem lideranças que se sucedem. Já há uma tradição ao redor disso. E é aí que eu entro aqui, né? Apenas nós estamos falando dessas coisas com a gravidade merecida, com a gravidade devida. Nós estamos falando que o único caminho é uma declaração de guerra. Eu vi agora, o Rizzo estava até tirando sarro no Twitter, né? O Nicolas, de maneira absolutamente genérica, falando: ai, nós vai buquelizar. Eu não acredito em nada que venha de um cara como o Nicolas. Um cara que finge ser algo que não é na sua vida pessoal, em um tema muito profundo, né? Não acredito em nada do que fala. Tá? Aí tá lá, precisamos buquelizar. Vamos ser bem claro, né? O Bukele, eu não sei exatamente se ele aplicou o direito penal do inimigo, tá? Ou se ele fez uma declaração de guerra ao crime organizado no país dele. Casos como o brasileiro ou o mexicano demandam uma declaração de guerra. E demandam um tipo de ação que envolve uma guerra cultural contra o tráfico. E que envolve a prisão também do aparato cultural. Por exemplo, o que eu quero dizer, aquele cara que vocês viram ali, aquele que eu tava comentando, tava com o correntão, o dono, o CEO do, como é que é? Baile do não sei o que, baile do complexo. Esse sujeito, olha, eu não vou cravar aqui, né? Não quero aqui culpabilizar o cara por algo que eventualmente ele não fez. Eu acho muito difícil. Eu apostaria dinheiro, tá? Que esse cara não. Esse cara não tem relação. Que as contas dele não estão recebendo dinheiro, você sabe do quê? Que esse cara, pra tocar uma festa dessas no Complexo do Alemão, com a presença dos rapazes de metralhadora e com a presença do Oruan, esse cara não faz parte de uma estrutura midiática, financeira, ligada ao universo do tráfico. Vamos ser claro, óbvio que faz. Quando a gente falava da lei anti-Oruan, e a gente fala pra vocês, olha, isso aqui não é lacrada, isso aqui não é piada, a gente tava falando em atingir este aparato. É este aparato. Quando levaram a discussão, é censura, não é? Que é uma discussão de retardado. E eu volto a colocar, vira e mexe, eu trombo nas redes sociais com ANCAPs e figuras do tipo, né? Mas é censura, mas tem que dar liberdade. Não é sobre isso. Isso aqui é sobre um aparato econômico, financeiro, midiático do tráfico de drogas. Não me interessa se ele tá falando A ou B ou C. Me interessa se isso está beneficiando uma estrutura do Estado paralelo. E assim, está diretamente. Existe uma relação direta. Esse cara só consegue, este Thiago Messi, né, abençoado sempre pela paz, né, ele só consegue fazer o que ele faz por conta das relações que ele tem com esses caras. Então é muito bom a gente mostrar certas coisas, é muito bom a gente dar nome aos bois, Rizzo, e vocês verem com seus olhos, pra vocês entenderem que quando vem uma lei anti-Oruan, ela tá atingindo diretamente um evento desse. Porque há a chance, eu não sei como é que tá, né, não me assustaria da empresa desse cara conseguir convênios com vereadores, com a prefeitura do Rio de Janeiro, ou prefeituras ali da Baixada Fluminense, pra tocar as festas deles. Aqui em São Paulo coisas assim acontecem. Minha moto presa na Blitz e eu chamando o PM pra desenrolar. Olha lá. Olha lá, veja só, que coisa, tem coisa mais carioca do que isso, né? O cara com a moto sendo apreendida e o cara né, brincando sobre como ele vai comprar o policial corrupto, porque, né, estamos falando de Rio de Janeiro, boa parte, uma parte importante da polícia militar participa de atividades corruptas e tem uma relação tanto quanto cômica, né, com as facções, né. Então é esse tipo de gente que a gente tá lidando. Como é que esse tipo de coisa, tá? Isso é pra vocês coringarem. Acontece à luz do dia, essas empresas prosperam, têm seguidores. O baile do complexo, veja, né, esse perfil baile do complexo, que é o perfil de, vamos colocar aqui, né, de uma organização, de uma empresa que atua junto com o tráfico para promoção de festas, eventos e que não é qualquer estrutura. Como você pode ver, não é que é o palco do Lollapalooza isso, tá?
Mas não é um palquinho de brincadeira, não. Tem grana nisso. Tem grana nessa operação. Essa empresa tá com 250 mil seguidores e tá rolando. Isso tá acontecendo à luz do dia. Tem alguma investigação do Ministério Público atrás disso? Tem alguém vendo isso? Não tem nada acontecendo sobre isso. Isso significa que o Estado brasileiro tá preocupado com nada. Na verdade, olha só, uma festa dessas acontece. Agora, se você eventualmente tem um restaurante, você tem especialmente gente que trabalha com alimento e bebida, né? Se você fez qualquer coisa, vem um fiscal, vai caçar seu alvará, você não consegue trabalhar. Se você é um cara que trabalha honestamente, o Estado tá no teu cangote, botando pra cima de você. Agora, se você faz coisa ligada ao tráfico, você tem página de 250 mil seguidores no Instagram, divulgando suas festas em áreas ligadas ao tráfico, com presença de gente do tráfico com arma, divulga isso como se fosse a coisa mais normal do mundo e absolutamente nada acontece. Nada acontece, naturalmente, né? Porque o Estado brasileiro, antes de você, já naturalizou o tráfico. O Estado já naturalizou o tráfico. Então isso já está preso na vida o agente público sabe da existência. Já entende que isso está acontecendo e não liga. Pois bem, quando a gente fala, a gente vai entrar agora, né? Uma das coisas que a gente vai falar com a equipe de pesquisa, nosso time, tanto da Valete quanto do Livro Amarelo, tá? É estudar a aplicação do direito penal do inimigo, tá? Do Gunther Jacobs nesse contexto brasileiro, né? Até foi muito legal que a gente começou a falar disso e a Valete fez uma thread no Twitter. Vá no Twitter, vá no X e abra a thread, tá? E teve até acho que é o Lopes MBL, ele também fez um textão sobre isso, mas explicar porque, assim, quando a gente fica falando do prender um ator, da declaração de guerra, muita gente fala assim, entendi, o Renan tá falando... Não, eu não inventei nada. Não tem nada inventado aqui. Absolutamente nada. Não tem nenhum ato de criatividade lúdica aqui. O Riso vai abrir. Um dos grandes, talvez um dos 3 grandes criminalistas das últimas décadas no mundo é esse cara, o Gunther Jacobs. Você entrou lá, Riso? Aqui, ó. O Brasil em guerra, a lei como arma para exterminar traficantes. Segue fui pra entender tudo. Desce aí, ó. Que o Brasil está perdendo uma guerra não declarada para o crime não é segredo. Rose e bairros inteiros, blá blá blá, beleza. Enquanto o crime age livremente, o Estado omisso acovardado, blá blá blá, beleza. Blá blá blá. Como permitir que as PMs e Forças Armadas exterminem terroristas sem que seus agentes sejam perseguidos por defensores de direitos humanos, ONGs antipunifistas e vagabundos defensores? Tá? É aqui que entra o direito penal do inimigo, tese do jurista alemão Günther Jacobs. Ele propõe 2 tipos de direito penal. Um para o cidadão que aceita viver sob a lei do seu país e outro para quem a rejeita, como faccionados que criam suas próprias leis e até mesmo seus próprios tribunais, os tribunais do crime. Então, o que o Gunther, em assim, apartada síntese, falando como se fosse jurista, o que ele propõe é o seguinte: um entendimento claro e simples. Há o cidadão que pode cometer crime de maneira recorrente, tá? Você pode ter um assassino, você pode ter um ladrão, tá? Que ele aceita o entendimento de que ele pertence àquele estado, que ele está sujeito àquelas regras, e aí ele vai infringir essas regras. Para ele, o direito penal, leis duras. Agora há um ente, que é um ente, eu não chamaria de alienígena, mas é um ente anômalo dentro de um determinado estado, que é um criminoso, um terrorista, uma facção criminosa, que não aceita existencialmente, tá, a autoridade do Estado sobre ele. Ele acaba criando, vamos dizer, um tipo de cultura interna de autossobrevivência e de enfrentamento com o Estado e atua sistematicamente para confrontar o Estado, as pessoas que habitam o Estado e não aceitar a imposição da lei sobre ele. Tá? Uma organização terrorista pode entrar nisso, pode. Um grupo extremista islâmico poderia entrar nessa lógica. Tá? E claramente uma quadrilha como o Comando Vermelho ou o PCC se enquadram nisso. Estes caras não podem ficar enquadrados no nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal, nos direitos e garantias que todo mundo tem, tá? Dado ainda que, em especial o caso brasileiro, né, a nossa lei penal, ela é muito complicada, a aplicação dela é muito complicada, o inquérito penal no Brasil é muito complicado, tudo é muito complicado. Então, tira esse aspecto complicado, teria que mexer. Estes caras, eles estão numa situação especial. Esta situação especial faz com que o enfrentamento a eles se dê de outra maneira. Eles são, né, o que o Gunther Jacobs coloca ali como uma espécie de um inimigo.
o inimigo. Eles não aceitam as nossas regras, eles não aceitam as nossas leis, eles impõem a regra deles, eles enfrentam a sociedade, eles causam danos à sociedade e eles têm que ser tratados como um inimigo. Eles não podem se beneficiar de direitos, garantias e prerrogativas que um cidadão que aceita a nossa lei tem. Não. Muito pelo contrário. Eles têm que ser tratados como um inimigo do Estado. No caso deles, cabe um prendeu, matou. É guerra contra eles. E você tem que, vamos dizer, ter um tipo de tratamento para esses caras diferenciado. Naturalmente, esses grupos de direitos humanos, essa turma toda, que absurdo, que absurdo. Eu acho muito engraçado que eles não acham absurdo quando estes caras aplicam contra nós a lei deles. Então, o PCC mata, estupra. Não tô falando que eles estupram, né? Vamos colocar aqui. Gente ligada a eles cometem crimes de toda sorte, tá? Eles até punem estuprador, pra ser correto aqui com o estado do PC, né? Comando Vermelho mata, atira, faz, acontece. Isso está dentro, assim. Se você matou um cara cometendo um latrocínio, você vai contar com a defesa dos caras do Comando Vermelho do PCC. Você tava na atividade. Eventualmente aconteceu. Você foi preso, você vai contar com um defensor deles ali. No PCC tem até um seguro pra presidiário. Aconteceu. Você não infringiu uma regra deles. Se você infringe uma regra deles, você vai pro tribunal deles. Tal qual aqueles caras no Rio de Janeiro que atiraram nos turistas que estavam na orla, acho que estavam na Barra, no Rio de Janeiro. Atiraram, erraram o alvo. Um dos alvos era inclusive parente da Samia Bonfim. Aí, cara, foi feito um julgamento no tribunal do crime, dentro da cadeia, e mataram todos os ladrões porque esses caras agiram mal. Foram encontrados mortos dentro de um carro, foram entregues pro Estado. Nós fizemos nosso próprio julgamento. Ou seja, esses caras têm um sistema normativo próprio. Esses caras não podem ser tratados de acordo com a legislação brasileira. Ponto. Para esses caras, é isso aqui. É o direito penal do inimigo. É prendeu, matou. É declaração de guerra. É um status de guerra que tem que ser colocado. E o nosso direito vai ter que contemplar essa interpretação e essa leitura? Sim. Sim. Tem que ter uma prisão especial para esses caras? Sim. Eles têm um status diferente de qualquer outro? Sim. Sim. O Raniel Lima falou, Renan, é muita teoria. Isso não é muita teoria. Né? Ele botou, é muita teoria. O real é que as pessoas não enxergam a guerra. Cara, aí é o trabalho político nosso de mostrar a necessidade de uma guerra. Nós temos que convencer as pessoas da necessidade de uma guerra. Pra mim, a candidatura nossa em 2026 tem que tratar dessa questão da guerra. Tem que tratar da questão da guerra. O pessoal tá falando dos secotins, né? Do complexo prisional complexo prisional Renato Impera lá em Tocantins. Esse complexo prisional, ele tem que se propor vamos dizer, com um regime próprio, né? A atender esses caras que não são brasileiros. Eu volto a trocar. Esses caras que pertencem a essas facções perdem seu status brasileiro. Eles são inimigos. São tratados de outra maneira. E vocês vão ver rapidinho, só de você aplicar esta lógica aqui, como essas facções vão começar a ter defecções. Vai começar a não valer a pena por puro crime. Ser brasileiro, estar inserido, tá? Quando pego nas leis brasileiras, é bacana. Porque dentro do sistema normativo brasileiro eles atuam. Ou seja, se você tá pego pelo Estado brasileiro e vai pra cadeia, a cadeia já é administrada por eles. A que ponto dentro da cadeia eles vivem sob a regra do PCC, ou do Comando Vermelho, ou do Estado brasileiro? É praticamente uma administração mista, é uma parceria público-privada, ou público-pública, porque são dois entes públicos na prática, né? É assim que funciona. Eles obedecem dentro da cadeia o Marcola ou o Estado brasileiro? No Rio de Janeiro é o Cláudio Castro ou é o Marcinho, que ele não tá lá no Rio, mas o grupo dele tá, o Marcinho VP. Quem é que manda? Tá confortável o jogo. Esse jogo não pode ficar confortável. Nós temos que aplicar isso. E nós vamos botar juristas para estudarem isso. Tá? Nós vamos chamar juristas para participar. Que nós temos que agora transformar isso aqui não num slogan vazio. Porque aqui a gente não tem vocação pra farrur. Vai matar os vagabundos, pau. Não, não. Aqui a gente tem vocação de gente que vai administrar o Brasil. A gente tem vocação de gente que está disposta a correr risco para fazer o que é certo. A gente tem vocação de gente inteligente que sabe que vai precisar combater o crime de maneira dura, mas inteligente. Não é dura, mas com ternura. É dura, mas inteligente. Entendeu? Muito dura, mas inteligente. E é isso. Sem papinho furado, sem chororô, sem nada. Tá? Este entendimento precisa
precisa ser, vamos dizer, manifesto na sociedade brasileira, ele precisa ser aceito na sociedade brasileira, ele precisa ser espalhado na sociedade brasileira. Ponto. Este vídeo, tá, me choca mais do que muitos vídeos deles falando merda. Este vídeo que a gente mostrou, esse vídeo que o dono da empresa, né, o CEO do complexo, isso mostra pra gente, assim, o quão natural isso está. Pra mim é até mais grave do que a participação do Oruan na Globo. A participação do Oruan na Globo pode ser disfarçada como essa turma de artistas fazem, ou jornalistas. Não, veja, ele é um artista, ele não cometeu os crimes do pai, ele tá lá. Não, beleza. A gente sabe o que tá acontecendo, mas, né? Ali não. Ali é uma empresa, ou um conjunto de empresas, atuando dentro de uma área comandada pelo crime, promovendo shows com segurança, completamente naturalizada, com os casos do crime participando, e absolutamente nada da parte do Estado acontecendo. Porque às vezes vocês imaginam, galera, que assim, tem um Estado paralelo, todo mundo imagina assim, né? Ah, tem o, sei lá, tem o crime organizado no Complexo do Alemão. Eles têm conta bancária? Eles têm, sei lá, correios, eles têm caixa postal. Como é que eles operam? Já parou pra pensar que pra você operar qualquer coisa minimamente complexa, você precisa ter uma rede de empresas e serviços públicos e privados que te, vamos dizer, te atendem? Senão você não vai conseguir ter complexidade no tipo de atividade que você desenvolve, certo? Logo, você precisa de empresas, muitas empresas de muitas áreas. Se essas empresas não estão sob investigação, significa que o Estado largou mão. Se eles têm esse aparato atuando ao redor deles, significa que o Estado já tá assim, ó. E sim, o Estado perdeu. E o Rio de Janeiro é o exemplo maior disso.